Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje a vigília do Pentecostes, a vigília da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo com Maria. Enviamos o nosso abraço, as nossas saudações para todos os doentes e vamos rezar esta Eucaristia lembrando pais, irmãos de Maria Pimentel, Mário Barbosa, pais e irmãos e David Carquês. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que na festa do Pentecostes completais os 50 dias do mistério pascal, fazei que, pela ação do Espírito, do vosso Espírito, os povos dispersos se reúnam de novo e todas as línguas proclamem numa só fé a glória do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Gênesis. Toda a terra tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Ao emigrarem do Oriente, os homens encontraram uma planície na região de Sinar e nela se fixaram. Disseram então uns aos outros: vamos fabricar tijolos e cozê-los ao fogo. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram ainda: vamos edificar uma cidade e uma torre cujo cimo antija os céus, para nos tornarmos famosos e não nos dispersarmos por toda a superfície da terra.
Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens construíam. Disse então o Senhor: aí está um povo unido e todos falam a mesma língua. Se este é o começo dos seus empreendimentos, nenhum projeto lhe será difícil. Vamos descer até lá para lhes confundir a linguagem, de modo que não entendam a fala uns dos outros. E o Senhor dispersou-os por toda a superfície da terra, e eles desistiram de construir a cidade. Por isso lhe chamam Babel, porque lá o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo, e de lá dispersou os habitantes por toda a superfície da terra. Palavra do Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, a mão do Senhor pairou sobre mim, e o Senhor levou-me pelo seu espírito e colocou-me no meio de um vale que estava coberto de ossos. Fez-me andar à volta deles em todos os sentidos. Os ossos eram em grande número na superfície do vale e estavam completamente ressequidos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? Eu respondi: Senhor Deus, vós o sabeis. Disse-me então: Profetiza acerca destes ossos e diz-lhes: Ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor Deus a estes ossos: Vou introduzir em vós o Espírito e revivereis. Hei de cobrir-vos de nervos, encher-vos de carne e revestir-vos de pele. Infundirei em vós o Espírito e revivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Eu profetizei segundo a ordem recebida. Quando eu estava a profetizar, ouvi um rumor e vi um movimento entre os ossos que se aproximavam uns dos outros.
Vi que se tinham coberto de nervos, que a carne crescera e a pele os revestia, mas não havia espírito neles. Disse-me o Senhor: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao espírito: eis o que diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos ao espírito e sopra sobre estes mortos para que tornem a viver. Eu profetizei como o Senhor me ordenara, e o espírito entrou naqueles mortos. Eles voltaram à vida e puseram-se de pé. Era um exército muito numeroso. Então o Senhor disse-me: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles afirmaram: os nossos ossos estão ressequidos. Desvaneceu-se a nossa esperança, estamos perdidos. Por isso, profetiza e diz-lhes: assim fala o Senhor Deus: abrirei os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar, meu povo, para vos reconduzir à terra de Israel. Haveis de reconhecer que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos túmulos e deles vos fizer ressuscitar, meu povo. Infundirei em vós o meu espírito e revivereis. Hei de fixar-vos na vossa terra e reconhecereis que eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, amor ardente, acendei na terra a vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo os nossos corações. Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto. No calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade, que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis. Aleluia, aleluia, aleluia. Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, a aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos 7 dons concedei à alma do que em vós confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No último dia, o mais solene da festa, Jesus estava de pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do coração daquele que acredita em mim, correrão rios de água viva. Referia-se ao Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele. O Espírito ainda não viera, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos e todos aqueles que nos acompanham em casa, nós hoje, na festa do Pentecostes, na vigília, vamos ter o ofertório e que depois da pandemia virá o pão e o vinho em cortejo, voltando simbolicamente antes da pandemia, porque foi na festa do Pentecostes, de 1980, que a nossa igreja foi inaugurada no dia 25 de maio, que naquele ano era o dia de Pentecostes. E, portanto, há sempre há sempre um iniciar a vida. E este gesto hoje do ofertório quererá significar também um pequeno início. Apesar, naquela altura, há 42 anos, a nossa igreja estava cheia e muitos foram partindo e muitos lugares ficaram vazios, por muitas razões, as razões que vós conheceis. Mas o Espírito Santo continua o mesmo, a nossa vontade de caminhar para Deus é a mesma, apesar do número não ser o mesmo, mas o Espírito Santo continua a guiar-nos e a orientar-nos. A tradição da Igreja diz que a vigília do Pentecostes é uma das mais importantes celebrações da Igreja. E hoje há muitas paróquias pelo mundo, não sendo uma tradição aqui, em que haverá toda a noite oração. Igrejas que farão toda a noite e estarão em oração em vários lugares do mundo. Durante a noite, toda a noite a acompanhar a expectativa da descida do Espírito Santo. Era assim no princípio da Igreja. Nós hoje, para sabermos, e às vezes ouvimos muitas ideias, a Igreja tem que ser isto, a Igreja tem que ser aquilo, e às vezes esquecemos-nos de ver como é que era no princípio, no tempo dos padres da Igreja, que foram aqueles que sucederam os apóstolos. Havia gente que não dormia de noite, sábado para domingo, estava em oração toda a noite para receber a Eucaristia no outro dia de manhã. Porque as missas eram todas matutinas, eram todas cedo. E, claro que hoje as exigências são diferentes, mas a festa do Pentecostes é uma das festas importantes da Igreja. A festa mais importante da Igreja é a Vigília Pascal. E a festa do Pentecostes culmina ou coroa a Vigília da Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo. Na Vigília Pascal é a noite do batismo, administra-se o batismo, unido ao crisma, e com o Pentecostes é sobretudo a confirmação da fé que se iniciou na ressurreição de Cristo. A noite da Páscoa é a noite batismal, com a bênção da água, e a noite do Pentecostes é a noite do crisma, da confirmação. E não é por acaso que é nesta época, mais ou menos, que por tradição na Igreja se celebra o crisma em muitas paróquias. Nós iremos ter a confirmação
a 17 de julho, como está na folha, o Sr. Arcebispo virá aqui e estamos a formar o grupo. Há coisas que não se entendem bem. O seu padre que está aqui, que virá na próxima quarta-feira aqui celebrar missa com os estudantes aqui da Rigi, diz que este ano só havia 3 alunos na escola para a confirmação. 3. O que se passa é motivo para nós refletirmos, para nós pensarmos que na escola ou no Rigi, este ano só havia 3 alunos preparados para receber a confirmação. Não sei o que significa, não sei, não percebo, mas disse-me ele. E na próxima quarta-feira estará aqui em 2 missas, às 9h10 e às 10h10, que vai ser transmitida. Espero que haja autorização para isso, porque nós às vezes, neste mundo em que vivemos, é tão conturbado que precisamos de autorização já para tudo. Até para transmitir aqui, porque eu acho que é muito importante, quem está doente em casa, ver a nossa igreja cheia de jovens. Mas precisamos de autorização das autoridades ali da escola, que certamente estão ligados a outras autoridades. E que o objetivo certamente não é transmitir a fé. Mas isso é outro aspecto. O que é o Pentecostes? No Pentecostes nós renovamos a cena do cenáculo. Os apóstolos com Maria estavam reunidos no cenáculo por medo dos judeus, porque estavam-se a iniciar as perseguições. E é no cenáculo, onde os apóstolos estavam reunidos por medo dos judeus, que se inicia a igreja. E Jesus não abandona a própria igreja, envia o seu Espírito e é ali que começa um projeto. Mas não nos esqueçamos que estavam reunidos no cenáculo por medo dos judeus, por medo das autoridades. E este medo vai-se renovando em muitas ocasiões da nossa vida. É com a efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Maria Santíssima. Naquele dia, nasceu a Igreja una, santa, católica e apostólica. A Igreja una, porque é tornada mistério de comunhão pelo Espírito, ícone da Santíssima Trindade. A Igreja surgiu ali una, estavam unidos, tinham um aspecto humano, por medo. E quando veio o Espírito, o medo desapareceu. Santa, a Igreja que nós acreditamos é santa, porque o Espírito conserva nos seus membros a santidade de Cristo de cabeça. Isto não exclui que muitos de nós somos pecadores e fazemos parte da Igreja. Mas a Igreja, como projeto de Jesus Cristo, é santa, porque recebeu o Espírito Santo. Vivemos num tempo em que se valoriza muito os pecados, e o pecado de um ou do outro é super valorizado para denegrir, para difamar. Mas a Igreja é santa pelo projeto de Jesus Cristo. É católica, porque o Espírito a estimula a anunciar a todos os povos o único Evangelho de salvação. Católica, universal. Católica significa universal. E é apostólica, porque através do ministério dos apóstolos, os seus sucessores, o Espírito orienta pelas veredas da história. Portanto, a Igreja em que nós acreditamos, fundada por Jesus Cristo e selada pelo selo do Espírito Santo, é una, santa, católica, apostólica. E esta unidade à volta da Igreja, que muita gente não entende. Eu ontem disse aqui na Igreja
até por causa do santo que nós celebrávamos ontem, que era do Uganda, que foi um catequista, um jovem que aderiu à fé e foi martirizado porque o rei descobria que ele rezava. E foram martirizados 21 miúdos que andavam na catequese, miúdos e miúdas. E eu atrevi-me a dizer que nós, a Igreja, por exemplo, o Santo Padre acabou de nomear 21 cardeais e muitos de lugares onde estiveram os portugueses. O arcebispo de Manaus, que é na Amazonas, pois hoje esta polémica toda à volta da natureza, o Santo Padre pegou, e ainda penso que o ano passado, que a Igreja Católica pôs um barco com médicos, com enfermeiros, que anda pelo Amazonas, e que os indígenas que vivem ali, aquelas populações que vivem ali, passam o barco e são tratados com médicos que vão naquele barco. O Sr. Arcebispo de Manaus, o Sr. Arcebispo da capital do Brasil, Brasília, o Bispo de Goa, o Bispo de Dili, penso que em Portugal não houve nenhum que fosse elevado à dignidade cardeal. E eu atrevi-me a dizer ontem que nós, a Igreja, construiu muitas igrejas, nós os portugueses, e que havia ofertórios nas nossas paróquias para construir igrejas. Os nossos antepassados construíram muitas igrejas, como aqui os portugueses. Eu penso que eu saiba, não houve dinheiro nenhum de Portugal. Foi tudo do sacrifício da comunidade que estava aqui para construir esta igreja, que vai falar de muitos valores no futuro. E nós fizemos muitos expositórios. E houve alguém que me repreendeu, que é ofender, por exemplo, o Brasil. E nós temos que distinguir duas coisas. Há a Igreja da Missão e a Igreja das igrejas locais. Isto é, quando se vai em missão para alguma terra, criam-se estruturas, coloca-se um bispo local com clero e a missão retira-se. Os missionários retiram-se, porque já está uma igreja local. E quando nós falamos que os portugueses, os franceses, os italianos, os espanhóis construíram muitas igrejas, é na fase da missão. E eu não estou a ofender ninguém. Nós não podemos entrar em juízos, porque quando a Igreja tem a sua estrutura, eu não sei, penso, no Brasil, por exemplo, deve ter sido a Diocese do Rio de Janeiro a primeira, porque foi para lá que o rei foi e teve logo bispo, mas depois foram surgindo dioceses e foram-se construindo igrejas locais até aos dias de hoje. Já há muitas dioceses que são muito recentes. Aqui, como no Canadá, a Diocese do Cornwall foi já extinta comigo aqui. Terminou. A Diocese de Cornwall tinha bispo, tinha tudo, e agora pertence a Ottawa. Houve uma discussão aqui no Canadá, se havia de pertencer a Kingston ou a Ottawa, e por causa do francês eles fizeram a opção de pertencer a Ottawa. Mas nós temos que, nós hoje, por qualquer coisa, e sobretudo por motivos ignorantes, criamos divisões. Eu não estou a falar... quando falo que os portugueses apoiaram muitas coisas independentes, foi no tempo da Igreja Missão. Por exemplo, o Santo Padre nomeou um padre que está na Mongólia, num país que faz fronteira com a China, nomeou o cardeal. E lá só há 1.500 católicos. Estão na fase da missão. Não há bispo, não há igreja local, estão ainda na altura da missão, mas espera-se que daqui a uns anos já seja a igreja organizada localmente.
E é esta igreja que nós pertencemos e que foi selada e continua a ser selada pelo Espírito Santo. Na próxima semana teremos o altar do Divino Espírito Santo na capela do Santo Cristo, e também lá estará uma caixa para colocar as famílias, o nome das famílias que querem domingas. Nós não podemos terminar com esta tradição. Pela força que tem, ficará uma caixa e depois um dia, mais lá para o verão, vai ser feito o sorteio para ver como se fazia nas nossas festas, a quem pertence à primeira, à segunda, à terceira, à quarta dominga. Portanto, vai estar ali uma caixinha onde, e eu espero que mesmo famílias mais novas tenham a coragem de pôr o nome, para que esta tradição, porque se nós mantivermos, não tenham dúvidas que daqui a alguns anos serão os próprios canadianos que virão à missa de inglês que vão colocar o seu nome para as domingas, até porque as coroações foram feitas este ano todas, só com exceção a uma, que foi feita fora da missa das 11, como catequese, como para mostrar a importância do Espírito Santo. Nós não podemos ter vergonha, é uma maneira concreta, uma maneira especial que os portugueses têm de demonstrar a sua devoção ao Divino Espírito Santo. Portanto, estará ali uma caixa que eu espero sinceramente que haja famílias que tenham a coragem, os chefes de família que tenham a coragem de pedir, de colocar o seu nome para a devoção, para escolher as domingas no próximo ano. E, sobretudo, não esqueçamos todos os valores que estão por trás desta tradição. Quem é dos Açores deve lembrar que a comida era para todos, e às vezes ia-se à busca de quem andava desencontrado, quem andava zangados. Era como a visita pascal no norte de Portugal. Havia sempre alguém que ia buscar os desavindos, as suas desavindas, que se reconciliavam nesta altura. Nós estamos num tempo em que não se fala de reconciliação, não se fala de encontro, só se fala de divisão. Quanto mais divididos estivermos, melhor. E o Espírito Santo tem que ser motivo para unir as nossas famílias, para continuar a unir as nossas famílias sem medos, sem receios e com entusiasmo. Que o Espírito Santo deixe sobre nós e continue a orientar o projeto da Igreja. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica
confessa a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos. Irmãos e irmãs em Cristo, oremos ao Senhor do Universo para que envie de novo o seu Espírito sobre a Igreja e sobre o mundo, dizendo com alegria: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre as igrejas que procuram a unidade. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre o Papa Francisco, sobre os bispos e os presbitérios e os diáconos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre todos os batizados e confirmados. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre os catecúmenos e sobre aqueles que os acompanham. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre os que servem e os povos e os governam. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre os jovens que o Senhor chama a segui-lo. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre os esposos que se amam e sobre os que deixaram de se amarem. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre os idosos e os que estão sós. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre os fiéis que se reúnem cada domingo. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor. Os que se fizeram ao mar em seus navios, a fim de labutar na imensidão das águas. Esses viram os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. A sua palavra soprou um vento de tempestade que fez encapelar as ondas. Subiam até aos céus, desciam até ao abismo, lutavam entre a vida e a morte. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Derramai, Senhor, a bênção do Espírito Santo sobre os dons que apresentamos ao vosso altar, a fim de que a Igreja, pela participação deste sacramento, se inflame de tal modo no vosso amor que manifeste a todo o mundo o mistério da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e à vista deles subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que na festa de Pentecostes completais os 50 dias do mistério pascal, fazei que, pela ação do vosso Espírito, os povos dispersos se reúnam de novo e todas as línguas proclamem numa só fé a glória do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, a partir da missa das 11 horas, vai haver a primeira reunião com aqueles que se candidatam para o Crisma. Portanto, vai ser amanhã, depois da missa de inglês. E no próximo domingo temos o Dia de Portugal. Já no próximo dia 10 é o Dia de Portugal, o Dia do Anjo de Portugal. Pensemos nisso. No dia 10 é o anjo que apareceu aos pastorinhos em Fátima, diz: eu sou o anjo de Portugal, que é celebrado no dia 10 de junho, portanto na próxima sexta-feira. Teremos o Dia de Portugal e teremos o altar do Divino Espírito Santo, e pedimos a toda a comunidade, quem tenha interesse, para as domingas, para que não deixemos cair e morrer esta bonita tradição. Há muitas comunidades portuguesas que parece que a única festa que têm é a do Divino Espírito Santo. Portanto, aquilo que se ouve, parece que é só do Divino Espírito Santo, com muita força e continua com muito entusiasmo. Nós temos várias, mas pronto, que o Espírito Santo também continua a ser forte. E depois, então, de amanhã a 15 dias, teremos a procissão do Corpo de Deus. Nós vivemos num tempo em que precisamos nos virar para o Cristo Eucarístico. Portanto, também teremos a procissão às 10h30 da manhã, domingo, com as duas comunidades, e depois termina a procissão, começa a missa em inglês. Boa noite e bom domingo. Também muito obrigado a quem nos acompanha, a quem se tem inscrito no nosso canal. Muito obrigado. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.